Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul retomou as atividades na segunda-feira. A central ficou fechada durante um mês. A repórter Vitória Matos mostrou como foi a movimentação no primeiro dia. Aqui onde a gente está, a água chegou a 2,80 metros. Antes, provisoriamente, a equipe, a direção aqui do Ceasa tinha colocado o centro de distribuição em um local próximo, na região metropolitana, no município de Gravataí. Então, depois de um mês, a gente volta aqui no bairro Anchieta, na zona norte de Porto Alegre. Os comerciantes estão muito eufóricos, claro, com essa retomada, parcialmente porque boa parte aqui dos pavilhões estão sem energia. Também tem alguns locais, como a administração, que precisam ser avaliados, os prejuízos precisam ser contabilizados. Mas o pessoal está muito otimista com essa volta, maneira parcial, mas é uma volta muito significativa, principalmente para os comerciantes e para os pequenos produtores que dependem aqui da Ceasa para vender os seus produtos. Amigo produtor, essa é para você que vai investir na sua produção em 2024. Você acaba de ganhar mais uma chance de levar um trator novinho para casa na promoção Força no Campo do Bradesco. Isso porque agora tem o último sorteio da promoção. Já pensou, você que está me assistindo, ser o próximo ganhador? Lembrando que com o Bradesco dá para contratar crédito para até 100% do seu orçamento e, claro, ainda concorrer a um trator 0 quilômetro. Demais, né? Então corre participar. Converse com seu gerente Bradesco de sua região ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela para saber mais. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. A disputa entre indústrias de alimentos e de biocombustíveis fez subir o preço do óleo de soja aqui no mercado interno. Segundo pesquisadores do CPEA, isso se deve à demanda doméstica e externa e à elevação do dólar. Este cenário resultou no aumento de preços, com destaque para o óleo de soja que atingiu na parcial de junho a maior média do ano em termos reais. O CPEA observou também um acirramento da disputa entre os consumidores de indústrias alimentícias e de biocombustíveis, além da maior demanda internacional. Isso resultou numa elevação do preço de exportação do óleo de soja no Brasil, os quais voltaram aos patamares de junho de 2022. Do lado da oferta, a Conab estima a produção nacional de soja em 147 milhões e 350 mil toneladas, 4,7% menor que a temporada passada. As exportações também devem ser menores, ficando 9,3% abaixo da temporada anterior. Milhares de peixes começaram a aparecer mortos em uma laguna no México. Voluntários e funcionários limpam a região para evitar a propagação de doenças. A seca provocou a morte de milhares de peixes no norte do México. A Lagoa de Bustillos, que se estende sobre mais de 3 mil quilômetros quadrados, se encontra agora com nível 50% menor. Os animais começaram a aparecer mortos há uma semana. Funcionários e voluntários limpavam a região porque agora existe o temor de que os restos dos peixes, alguns em avançado estado de decomposição, possam provocar doenças. O chefe do Departamento de Ecologia Municipal explicou que, ao diminuir a quantidade de água, os contaminantes se concentram mais e afetam as espécies. Ele também afirmou que isso se soma ao fato de a água que se mantém no local não ser da melhor qualidade. Todo o território mexicano é afetado pelas altas temperaturas, com uma dezena de cidades, entre elas a cidade do México, com quebra de recordes históricos. A Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina criou um formulário para que os agricultores possam divulgar as vagas de trabalho no campo. Nessa propriedade localizada no interior de Chapecó, o carro-chefe é a bovinocultura de leite. Com uma média de 140 animais no plantel geral,
A família optou por contratar apenas um funcionário para realizar o trabalho de manejo. O resto é feito pelo Gabriel, o primo, os pais e os tios. Um trabalho onde ele te surpreende. Às vezes você tem um problema de maquinário, às vezes você tem um problema de saúde, né? E você acaba não tendo colaborador para te auxiliar nas funções que você já tinha definido no teu dia a dia. Hoje, grande parte do processo de manejo nessa propriedade localizada na linha Sede Figueira é automatizado. Desde a ordenha robotizada com os 2 robôs que estão lá ao fundo, até a retirada dos dejetos dos animais aqui onde eles estão se alimentando. Isso acontece cerca de 4 vezes por dia. Eventualmente, se o produtor quiser contratar mais pessoal, tanto aqui para o composto, para a leitaria, quanto para o laticínios, que fica na mesma localidade, ele pode entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e, através de um formulário disponível no site do órgão, colocar lá a demanda da vaga existente. O preenchimento é muito simples. Basta fazer um cadastro com um e-mail no site da Secretaria e colocar os dados como nome, e-mail, telefone para contato, cidade, localidade, endereço, área de atuação e, na sequência, escrever as vagas existentes. Está havendo muita reclamação dos produtores que não conseguem mão de obra. E agora mesmo eu estou aqui em Lages falando com 2 produtores de maçã. Eles não sabem como é que vai ser a safra de maçã do ano que vem, porque não tem gente para trabalhar. Não consegue contratar. Por quê? Porque a mão de obra que tem é o pessoal que vem trabalhar e não quer que assine a carteira de trabalho, porque eles têm um programa de governo que paga para eles. Se eles assinar a carteira, eles perdem esse benefício. E aí, então, o produtor tem que ou se arriscar, contratar sem carteira, né? E daqui a pouco vem o Ministério do Trabalho fiscalizando e enquadrando como trabalho análogo ao escravo, então criou um impasse. Valdir Colato ressalta ainda que a disponibilidade do formulário deve ajudar inclusive as agroindústrias a encontrar mão de obra para o setor. Mas o maior beneficiado com a ferramenta deve ser o pequeno produtor, que muitas vezes não tem condições de tecnificar toda a atividade e depende do serviço braçal. A oferta de uvas no Vale do São Francisco segue abaixo do esperado. Acompanhe. O mercado de uvas no Vale do São Francisco está com baixa oferta de uvas brancas sem semente. Segundo informações da equipe do Hortifruti CPEA, os preços seguem em alta. Por outro lado, os das negras continuam caindo, visto que a disponibilidade é maior por conta de possuir mais representatividade em área plantada. Segundo pesquisadores, historicamente, junho é um mês de menor comercialização, devido ao clima mais frio e ao período de festividades juninas. Entre os dias 10 e 14 de junho, a média de venda da negra sem semente embalada foi de R$ 8,00 o quilo, baixa de 5,7% em relação ao valor comercializado uma semana antes. Já a branca sem semente apresentou alta de 1%, a média de R$ 17,00 o quilo, também para embalada. Vale ressaltar que para esta variedade, as vendas seguem favorecidas pela procura superior à oferta no mercado nacional. A colheita da safrinha do milho já começou e o produtor está preocupado com o volume. No meio da safra, 2 problemas prejudicaram a produção: a cigarrinha e as mudanças climáticas. 1.000 hectares de milho plantados, ainda em janeiro, com boa expectativa de produtividade, mas as coisas mudaram em 6 meses. Eu estava até animado, mas para que a gente põe a colheitadeira que você vê o estrago que é o negócio, sabe? Muito pé, a gente fala enfesado, né? O pé doente, pé caído, milho caído mesmo pro chão, porque não aguenta, o milho tá sem força, né? Não tá saudável. O grão não enche, né? É umas espigas xoxas que não enche e não dá peso, né? Então aí cai muito essa produtividade. Estamos em uma lavoura de milho no município de Uberlândia, mas esse é um sentimento generalizado entre outros produtores rurais. A produção do grão para a segunda safra, ou safrinha, como também é conhecida, sofreu com uma praga, a cigarrinha do milho, e com a chuva que não caiu quando era mais importante. A gente tinha uma expectativa de produzir aí bem, né? Porque a gente plantou a maioria de soja precoce e tirou essa soja mais cedo, ali final de janeiro, e a gente já implantou o milho segunda safra, né? Então a expectativa era boa,
porque plantado cedo, né, e estava chovendo bem, estava um ano perspectiva boa de chuva. Só que como a gente plantou milho mais cedo, as pragas acaba que judiou mais também das lavouras, né? Choveu demais ali em fevereiro e março, muita chuva, né, e que não propiciou o bom desenvolvimento da lavoura. E depois, quando a gente precisava de chuva no enchimento do grão, né? E não teve essa chuva em abril. E estamos até agora, né? Nós estamos em junho, não choveu mais. Então nós estamos aqui com 80 dias, mais ou menos, sem precipitação nenhuma aqui. Mesmo plantando cedo e fazendo combates à cigarrinha, o que o Rodrigo me contou é que se tiver a mesma produtividade da safra anterior de milho, com cerca de 130 sacas por hectare, já vai estar no lucro. Mas esse é o melhor cenário. O agricultor se prepara mesmo para redução na produção, algo que pode ficar entre 20% e 40%. E esse índice vai depender das várias variedades que ele usou na lavoura. Nosso custo com relação à praga, especificamente a cigarrinha, que é o que está mais tirando a nossa produtividade, o nosso custo com ela não aumenta tanto. Aumenta ali de 8% a 10%. Né, para mim tentar controlar essa praga que está quase que incontrolável. O nosso maior problema é a queda de produtividade mesmo, né? A tal cigarrinha que trouxe tanto transtornos para os produtores de milho era um problema secundário que se tornou prevalente nos últimos 5 anos, depois que outras pragas e doenças começaram a ser controladas. Se a gente soma isso ao problema da chuva pouco distribuída, entendemos o desânimo de quem plantou milho. Ela é uma praga severa na cultura do milho. Ela se aproveita de um estágio fenológico da cultura extenso. Então ela pega desde a planta mais tenra, macia, mais jovem, até os estágios mais críticos, onde a planta vai definir a sua produtividade. É uma praga que faz a picada na planta, sugadora, e injeta toxinas. Então, pelo período de abrangência dela e pela severidade desses insetos, isso tem causado, sim, uma dor de cabeça muito grande para o produtor. Esse aqui é um setor dessa plantação no qual a gente percebe bastante os efeitos, tanto da praga quanto da falta de chuva no momento certo. Fabrício, essa espiga aqui é um exemplo interessante da gente mostrar, né? Ela basicamente não tem peso, quer dizer, a produtividade aqui acaba sendo extremamente baixa quando a gente leva em consideração que isso pode ser uma grande parte dessa plantação, né? Essa é uma espiga que tem um bom empalhamento, porém os pesos do grão são muito pequenos, muito baixos, né? A gente não vê uma formação muito boa das linhas da espiga e quando a gente percebe o peso dela, é um peso muito baixo. Isso é menos rendimento pro produtor, isso é menos produtividade registrada e, lógico, ele vai sentir isso no bolso. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, na safra 2022-2023, a produção do milho foi de 7.900.000 toneladas em todo o país. O volume foi 3,5% superior à safra anterior, mas para a safra 2023-2024, a produção deve ser 11% menor, devido à redução de 9,1% da área plantada, além da previsão de queda de produtividade de 2,1%. Isso se deve às adversidades climáticas registradas no final do ano passado, como ondas de calor, a má distribuição de chuvas e a incidência de pragas. Hoje, a agricultura ela é muito técnica, né? Então você tem que estar estudando, tem que ir fazendo seus testes na própria lavoura da gente, né? Indo buscar com as empresas, indo de campo, olhando, né? Essas variedades hoje, a maioria não está resistindo mais à cigarrinha. Talvez a empresa até fala, tem nota de 5 a 10, um exemplo. É nota 9 para cigarrinha, mas não é nada, você vai ver, o negócio não aguenta. Então assim, é uma busca interminável para você achar um híbrido que agrega produtividade com sanidade, né? Que aguenta a doença, né? A produção de grãos no ciclo 2023-2024 está estimada em 297 milhões e 540 mil toneladas. O volume atual é 7% menor do que o da temporada anterior. E o motivo
está no clima que prejudicou as culturas nas principais regiões produtoras do país. Quem chega para fazer uma análise é o Carlos Cogo, que é analista de mercado. Bom dia, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos prestigiam aqui no Record News Rural. Bom, de impacto, principal, logo de cara, qual que é a sua avaliação sobre essa estimativa da Conab? A estimativa está dentro do que se esperava no mercado, né? Uma safra menor esse ano, tivemos o impacto do fenômeno El Niño, esse ano nessa atual safra, que acabou prejudicando as safras de soja, de milho, de arroz e outras safras também. E ainda a próxima que virá agora, ainda dentro da conta da safra atual, que é a safra de trigo, que também pode ser reduzida em função desses problemas climáticos, né? Ainda assim é uma grande safra, é a segunda maior safra de grãos da história do Brasil. Inclusive tem uma avaliação positiva, né, Carlos, em relação ao desempenho da segunda safra, né? Perfeitamente. O desempenho da segunda safra é bom. A situação de milho segunda safra, que é a principal cultura em segunda temporada, melhorou. Começou também ruim, com alguns problemas de seca, e acabou nas últimas semanas aí tendo uma melhoria. A colheita já começou do milho de segunda safra, e a situação é que a gente pode ter realmente uma produção muito grande na segunda safra. A segunda safra já vem no milho sendo maior que a primeira, e acaba ela que realmente se responsabiliza pelo abastecimento e pelas exportações brasileiras de milho também. Exatamente. O milho, que é tão importante, né, utilizado para alimentação, enfim, quando você tem uma boa produção, o produtor já tem um alívio, inclusive, né, inclusive de quem depende desse produto para a produção, né? O caso do milho é que o Brasil é um grande consumidor de milho. O Brasil é o terceiro maior consumidor de milho do mundo e o terceiro maior consumidor de rações do mundo. O Brasil é um grande exportador de milho, é o segundo maior exportador de milho do mundo, é o maior exportador de carnes do mundo. Então, esse milho acaba sendo responsável por suprir o setor de rações no Brasil, as indústrias de rações e também as exportações brasileiras do grão. E produção essa que vem crescendo nos últimos anos. E pelo ritmo que está crescendo, é provável que entre 5 ou 6 anos a gente produza mais milho no Brasil do que soja. Pois é, mas o clima judiou em alguns estados, né? Afetou a produtividade do milho, né? Afetou a produtividade, né? E também nós tivemos, além disso, uma redução de área, né? A área plantada na primeira safra, a safra que é plantada no verão, já havia recuado 11%. E esta área que está sendo colhida agora da segunda safra também reduziu em 6%. Então, além da questão climática, a gente tem uma redução de área. Ou seja, o ano passado nós produzimos aí 131,9 milhões de toneladas, esse ano vamos produzir bem menos, 114,1 milhões de toneladas, quase 14% menos que o recorde de produção de milho do ano passado. Agora, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, por exemplo, já tiveram condições mais favoráveis em relação às chuvas, né? Elas vieram na hora certa, então a produtividade também por lá foi melhor em relação ao milho. Melhorou. A expectativa no início não era boa, além da redução de área. Ficamos em torno de 15 a 20 dias com interrupção de chuvas nesses estados e outros estados produtores, como é o caso do Paraná, também com um grande produtor de segunda safra, além desse que você citou. Depois melhorou, o ciclo de chuvas voltou, a cultura já está aí com a colheita em andamento e, infelizmente, com redução de área não vamos ter uma safra recorde, mas uma recuperação de produção nesse final foi bom porque os preços do milho estão melhores do que estavam no ano passado. Então, os produtores vão conseguir tirar no milho uma receita suficientemente boa para compensar parte das perdas que tiveram na cultura da soja, que é a principal cultura de verão do Brasil. Carlos, o que a gente pode dizer em relação ao algodão? O algodão é uma área que quase atingiu um recorde, né? Fomos a mais de 1,9 milhão de hectares. O algodão no Brasil tem crescido em segunda safra.
após o cultivo e colheita da soja, e o Brasil se tornou, nesse último ano, o maior exportador de algodão do mundo. O consumo interno é pequeno, a gente absorve aí em torno de 700 mil toneladas no mercado interno, e todo o resto, em torno aí de 2,6 a 2,7 milhões de toneladas, é destinado à exportação da pluma para a indústria têxtil global, principalmente países da Ásia, como China, Malásia, Indonésia, Filipinas, que são compradores do algodão brasileiro. O algodão brasileiro é de alta produtividade, altíssima qualidade e é um algodão hoje muito bem visto no mercado internacional. É uma cultura que vai seguir crescendo no Brasil e deve ter aumento de área também em 2025. Carlos, claro que a gente vai falar do arroz, mas antes eu quero chamar a atenção para o nosso feijão, né? Porque o crescimento da produção estimado é muito expressivo, de quase 10%, né? Exatamente, o que tem até provocado recuos de preços do produto em algumas regiões do Brasil. Chegou até a preocupar, né? E o governo até chegou a aventar a possibilidade de intervir no mercado, comprar produto, formar algum estoque para evitar mais quedas de preço. Agora os preços estabilizaram ao produtor, tanto feijão carioca quanto feijão preto, os principais produzidos no Brasil, além do feijão calpi, mas é uma safra de grande volume e muito acima do consumo brasileiro. O consumo brasileiro hoje é de 2,85 milhões de toneladas. Então nós vamos virar com estoque de passagem de feijão bastante elevado no próximo ano, que fica tranquilo em termos de abastecimento para o país. Pois é, e a Conab destacou justamente o feijão preto e o calpi, né? Exatamente, o grande crescimento da produção de feijão preto, né, 790 mil toneladas, e o calpi com 683 mil toneladas, bem superior ao que nós produzimos no ano passado. Há sobra de produto no mercado. Pois é, agora a gente vai falar do nosso polêmico arroz, né? A gente sabe da importância do Rio Grande do Sul para a produção. O estado responde por 70% da produção nacional e houve toda essa questão de leilão, de trazer produto importado, não. Enfim, a gente continua acompanhando de perto todo esse assunto que, claro, preocupa o produtor aqui brasileiro. O que a gente pode dizer sobre o arroz, que tem expectativa de bons preços, né? E, inclusive, isso fez com que os produtores aumentassem a área plantada. Exatamente, pois é. Apesar de todos os problemas no Rio Grande do Sul, né, as quebras acabaram sendo limitadas e os números da Conab comprovam aquilo que nós já vínhamos falando. A produção de arroz no Brasil esse ano é maior que a do ano passado, mesmo com os problemas ocorridos, tanto naquela área que não havia sido colhida, como em produto que já estava armazenado. Então, essas perdas agora já estão dimensionadas e temos aí uma safra brasileira de 10,4 milhões de toneladas. Ela é inferior ao consumo, mas nós vamos utilizar estoques e vamos ter algum aumento aí também na importação, que já vem naturalmente dos países do Mercosul, o que mostra que não há necessidade de intervenção do governo, muito menos importação feita diretamente pelo governo, né? E um outro processo que está acontecendo é que as exportações de arroz esse ano estão caindo, o ritmo está bem lento, até porque o mercado interno está com preço elevado, até pagando menos que paga a exportação. Então, esse equilíbrio de menor exportação e mais importação aqui dos países do Mercosul deve manter o mercado abastecido aí tranquilamente até a próxima safra e, inclusive, os preços do produto ao consumidor e ao produtor caíram nas últimas 2 semanas. Então, a gente não tem nem problema de abastecimento e nem de preços excessivamente altos ou subindo sem parar. Pois é, Carlos, mas nesse relatório da Conab há uma observação em relação ao Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, que os danos nas lavouras de arroz podem prejudicar o rendimento médio futuro, né? Então, o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a essa colheita? De fato, isso preocupa, né? A gente ainda está fazendo uma avaliação disso. Os órgãos estaduais, como a Emater, por exemplo, já estão fazendo esse levantamento. O que acontece é que com essas chuvas excessivas, inundações, nós tivemos solos revirados, perda de matéria orgânica, perda de nutrientes, perda das estruturas da lavoura, né? Dos açudes também, que são utilizados para irrigar essas lavouras e para a água dos animais. Então, isso ainda é um problema que já vai afetar agora
o plantio de trigo. O Rio Grande do Sul vai ter que reduzir a área plantada com trigo em função desse problema e pode sim afetar os cultivos, as culturas da próxima safra de verão, que começam a ser plantadas em setembro. Mas ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação mais precisa de qual é esse prejuízo de fato. Pois é, a gente vai agora falar um pouco mais da soja, porque é o seguinte, a colheita foi finalizada e com quebra de quase 5%. Exatamente. Dentro do esperado também, nós tivemos vários problemas esse ano. O El Niño, ele tem um histórico de trazer estiagem para a região do Mato Piba, região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Não trouxe tantos problemas para o Mato Piba, mas trouxe problemas de estiagem em grandes produtores como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, alguns estados do Sudeste também. Quase todos os estados tiveram alguma perda. E o Rio Grande do Sul, que colheria uma safra gigante e compensaria parte dessas perdas, acabou também registrando perdas aí bastante expressivas na soja, que superam a casa de 2 milhões de toneladas. Então, uma safra ainda boa no Brasil, a segunda maior safra de soja da história, apontando para o próximo ano com a manutenção de área plantada. Aí sim, no ano que vem, a gente colher uma safra recorde de mais de 160 milhões de toneladas. Carlos, o que dizer sobre as culturas de inverno, especialmente em relação ao trigo? O trigo, a gente vai ter uma queda de área no Brasil, né? Nós estávamos estimando inicialmente que chegaríamos a plantar 3,5 milhões de hectares. Cultura que está em 90% ela é plantada nos estados do sul do Brasil, onde há mais frio e onde você não pode fazer o plantio de milho segunda safra por questões climáticas. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul vai ter que reduzir em mais de 20% a área. O Paraná também reduz a área em função de preços que os produtores consideraram ruins esse ano, mas que apontam para preços bons na frente. Esse pode ter sido um equívoco dos produtores. O preço do trigo está subindo com muita força no mercado internacional e talvez ainda possa haver algum plantio de trigo que possa reduzir um pouco esse impacto de redução de área esperada nesse momento. O fato é que com essa área que nós vamos plantar, pouco mais de 3 milhões de hectares, devemos colher algo ao redor de 9 milhões de toneladas e o Brasil consome 12 milhões de toneladas. Diante disso tudo, né, o que a gente pode dizer em relação à perspectiva? A gente sabe da importância do nosso agronegócio, não só aqui para a gente, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E tem também essa questão climática que preocupa cada dia mais. O Brasil vai realmente exportar menos esse ano. O abastecimento interno está garantido. O Brasil é um agroexportador, é um país que é hoje o maior exportador de grãos do mundo, de açúcar, de café e de carnes. Bom, o mercado internacional sim vai ter menos oferta de produto brasileiro, menos soja, menos milho, se exporta algum trigo brasileiro, também deve se exportar menos esse ano, e o arroz brasileiro também, que é exportado para vários países, também deve ter menos exportações. Nós vamos exportar menos grãos esse ano com uma safra menor, até para poder realmente atender o consumo interno. Pois é, e quando exporta menos, né, claro que o produtor sente também. Agora, tem um perigo também, se exporta menos, quem que vai ocupar o nosso lugar no mercado internacional, não é verdade? É um outro fator também que a gente tem que acompanhar. Essa é uma preocupação, né? Geralmente quem ocupa esse espaço são dois países que também são players importantes. O nosso vizinho, a Argentina. A Argentina também estava vindo de um ano de seca em 2023. Esse ano não, com o El Niño que favorece a colheita da Argentina, está tendo uma safra mais de 40% maior que no passado. Então a Argentina vai acabar suprindo uma boa parte dessa soja e desse milho que não estão sendo exportados pelo Brasil. E o outro é os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador de grãos do mundo, que está vindo com um histórico de estoques elevados, tanto de soja como de milho, e deve também aproveitar um pouco dessa brecha deixada pelo mercado brasileiro. Seguimos acompanhando tudo isso, sempre torcendo pelo agronegócio brasileiro. Carlos, muito bom dia, foi muito bom contar com a sua análise aqui no Record News Rural.
Bom dia a todos e até a próxima. Até a próxima, obrigada. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Claro, eu espero você no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app EAgro. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.